Olá, combatentes do Norte da Guerra. Eu queria aproveitar esse final de noite aqui para falar uma coisa muito importante para vocês que está ficando evidenciada agora na guerra da Ucrânia, que é o quê? Né? A baixa capacidade dos exércitos da OTAN de operar numa guerra prolongada. Eu chamo isso de falta de fôlego. É como se fosse um soldado que tivesse um sopro no coração, ele não consegue fazer uma corrida longa, só corrida curta. É o que está se provando aí, né, nessa guerra da Ucrânia. Por que isso está se provando? Porque, na verdade, Boris, deixa os livros de paraquedistas quietos aí. De que isso está se provando, na verdade? Não há um embasamento da indústria de defesa dos Estados Unidos suficiente para atender as necessidades operacionais da Ucrânia, né? E por que isso aí? Porque são indústrias que não se prepararam em função aí do neoliberalismo. Essas indústrias se financiarizaram, essa é a verdade. Se vocês pegarem aí o valor das ações da Lockheed Martin, da Boeing, né, da Raytheon, são indústrias bastante valorizadas em Wall Street, mas na prática não conseguem entregar o que o exército ucraniano precisa. Isso vale também para as Forças Armadas dos Estados Unidos e demais países da OTAN. A Alemanha parece que é onde a crise está mais grave, né? O que acontece? Eles não conseguem recrutar gente em quantidade suficiente. Os oficiais têm uma visão míope do que seria uma guerra com a Rússia. Por quê? Ele já saiu até artigos essa semana disso aí, em periódicos famosos, aí o História Militar em Debate publicou um artigo, eu vou deixar aqui na descrição. Eles não têm condições de travar guerras com exércitos em pé de igualdade. Por quê? Porque foi um cenário que não se imaginou nos últimos anos, quando se fez todo o planejamento militar. Se planejou o quê? Operações de contra-insurreição contra Afeganistão, Iraque, países da América Central, etc. Ninguém poderia imaginar o que seria enfrentar um Leviatã como a Rússia, né, um país que abusa do uso de artilharia e foguetes, né, que tem um sistema de guerra eletrônica magistral, enfim. Os militares americanos não se prepararam para isso. O que acontece? Quando eu falo militares americanos, eu falo de países que copiam essa doutrina, inclusive o Brasil. Tá? O que acontece? Esses países eles foram deixando de lado o estudo de doutrinas de países onde eles poderiam vir a operar. Eles foram se retroalimentando. Os americanos desenharam doutrinas, acharam que tudo estava certo com elas, foram desenvolvendo outras teorias em cima dessas doutrinas, nunca colocaram à prova contra países em condições de igualdade e deu no que deu. A Ucrânia é a prova disso. Como é que as coisas vão ser daqui para frente? Eu acredito que só vai piorar. Por quê? Porque o que a gente observa na mentalidade de certos oficiais generais dos Estados Unidos e de alguns países da OTAN é que eles não estão aprendendo com isso. Continuam montados em cima da soberba, tá? Não estão refletindo sobre o que está acontecendo na Ucrânia, não querem admitir o fracasso, subestimam os russos, veem os russos como inferiores, etc. Isso é péssimo, é um caminho, é o caminho para o debacle, né? Quando o militar ele não consegue enxergar, né, os obstáculos. Essa aqui é uma verdade. Eles não estão conseguindo enxergar os problemas, né, que se apresentam no campo de batalha. É um subestimar constante das Forças Armadas da Rússia, não obstante todas as debacles do exército ucraniano. O exército da Ucrânia está se debatendo ali na região de Zaporizhia há mais de 120 dias, mal avançaram 15 quilômetros. E a OTAN continua com o seu otimismo, continua com o seu mundo de sonhos, como se a Rússia só errasse, como se os avanços da Ucrânia fossem maravilhosos, enquanto os ucranianos continuam a sacrificar milhares de soldados. Então, o que eu penso hoje dos exércitos da OTAN? Se não houver uma mudança radical de mentalidade, eles vão perder a próxima guerra com a China, que a guerra começa a se desenhar aí. Se não houver uma mudança geral mesmo, só começa a mudar lá nas academias militares, nos manuais doutrinários, né, nos manuais táticos aí, toda a arte operacional americana precisa ser revista, eles precisam assimilar o conceito de arte operacional que os russos usam, que é coisa que já vem de lá da União Soviética, mas tem raízes profundas do czarismo, são coisas que os americanos não estudam, que eles estão desprezando e pelas quais, no momento, os ucranianos estão pagando um preço muito caro, mas eu não tenho dúvida
que o próprio exército dos Estados Unidos vai acabar por pagar essa conta aí no futuro. As coisas estão efetivamente caminhando para isso. Bom, dito tudo isso, né, o que serve para reflexão? Eu penso que no Brasil também nós temos que começar a repensar isso aí. A gente precisa começar a repensar o papel da indústria na construção de forças armadas poderosas. Tá? Nós precisamos pensar a guerra eletrônica, que ela não pode faltar mais hoje em dia. Precisamos pensar numa aplicação mais versátil, né, e disseminada do uso de drones. Nós temos que pensar na produção de mísseis nacionais que mantenham os nossos portos abertos. Tá? A Ucrânia tem esse problema lá. É uma situação interessante, a situação do Mar Negro. Embora a marinha russa não possa se aproximar muito da costa ucraniana, os ucranianos também mal podem fazer uso dos seus portos para exportação de suas mercadorias. O Brasil precisa refletir a respeito disso, porque nós empregamos muito, né, o mar para o comércio internacional, tanto para importação como para exportação. Então eu penso que a guerra da Ucrânia é um manancial de lições que nós estamos desperdiçando. Nós estamos olhando para as coisas completamente erradas. Em termos de Brasil, eu penso que nós não aprendemos nada com a guerra da Ucrânia. Foi como se ela não tivesse existido, porque as lições, nós estamos aprendendo as coisas erradas. A grande prova disso é que a Vibraz e a SEAT estão saindo aí da nossa esfera, né? E ninguém protesta, ninguém fala nada, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. Isso é um desastre. O nome disso aí é um desastre. Se a gente não conseguiu entender isso, a gente não conseguiu entender nada. Porque isso aconteceu com a Ucrânia em 2013, 2014. Eles se desfizeram das suas indústrias bélicas aí e estão pagando o preço até hoje. E nós precisamos refletir também, né? Se esses problemas que acometem o exército dos Estados Unidos, que eu falo sempre que é um exército de fôlego curto, não estão acometendo as nossas forças armadas também. Por quê? Eu penso que se nós tivermos um problema na América Latina um dia com nossos vizinhos, o Brasil tira de letra. Nós não temos vizinhos em condições de paridade aí de enfrentar o Brasil. É um fato. Se conseguir enfrentar, não vai ser por muito tempo. Mas o nosso problema nunca foi a América Latina. O nosso problema, eu volto a dizer, seria a possibilidade de se fechar os nossos portos, a foz do rio Amazonas, ou outra coisa aí, o que quer que seja. Nós não estamos nos planejando para esse cenário. Nesse ponto, o nosso fôlego é bastante curto. Eu penso que nós temos que refletir sobre tudo isso, nós temos que repensar a nossa defesa, nós temos que repensar o mundo que está se desenhando aí, né, depois da guerra da Ucrânia, que já é uma guerra que caminha aí para um impasse ou para uma derrota da Ucrânia, mas nós precisamos começar a pensar, né, no futuro, no que vem depois disso, porque nós vamos ter que viver nesse mundo e talvez tenhamos que lutar nele.